Gênesis segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 15, os milagres do Evangelho, 15.7, ressurreições. A filha de Jairo. 37. Tendo Jesus passado novamente de barca para outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao derredor. Então um chefe de sinagoga, chamado Jairo, veio a seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lhe lançou aos pés, a suplicar com grande instância, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo. Vem impor-lhe as mãos para curar e lhe salvar a vida. Então, se Jairo era o chefe da sinagoga, ele era o sacerdote. Então, o sacerdote, nesse momento, diante do extremo estado da filha, ele vem até Jesus, mostrando que muitas das vezes as pessoas agem segundo as suas próprias conveniências. E também nem todos os sacerdotes pensavam da mesma forma. Tinha aqueles, como Nicodemos, José de Arimateia, que viam em Jesus um grande mensageiro do bem, mas não tinha como enfrentar o sistema. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: tua filha está morta. Por que hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então ele pega esses três que estão sempre com ele, Tiago, o irmão que é irmão de João, e Pedro. Todas as atividades mais delicadas, esses três estão juntos. E ele vai até a casa de Jairo e diz para Jairo crer. Crê apenas, vamos. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e saltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhes ele: por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Zombavam dele, tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia, e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Aí quando Jesus chega e mostra que tinha algo mais transcendente, que tinha algo mais importante a se fazer, que a menina não estava morta, e aquelas pessoas que só estavam ali atrapalhando começaram a zombar dele, e ele manda que todos saíssem. Ficou só o pai, a mãe, a menina, Pedro, João e Tiago, seu irmão. Tomou-lhe a mão da menina e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante a menina se levantou e se pôs a andar, mas contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Mateus capítulo 5, versículo 21 a 43. Aqui, ele diz que a menina estava adormecida, enfraquecida. Ela estava, por exemplo, com alguma indisposição orgânica, não estava se alimentando direito, e ficou fraca. Adormeceu-se profundamente, já com a fraqueza orgânica no limite da sua respiração, do seu pulso, sem levar em consideração outras doenças mais graves. E Jesus, com seu magnetismo puro, chega e insufla-lhe a energia e pede que ela levante, que ela anda, e ela sai fazendo isso. E todos ficam maravilhados. Portanto, ele diz que ela estava adormecida. O filho da viúva de Naim. 38. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Então, ali, naquele momento, aquele jovem já estava no esquife para ir para o sepultamento. A mãe, viúva, esse era o seu único filho, e indo para o sepultamento.
Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela. Ele disse: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o conduziam pararam. Então ele disse: mancebo, levanta-te, eu o ordeno. Imediatamente o moço se sentou e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E agora? Estava morto? Ou simplesmente adormecido, desmaiado, por algum motivo? Aqui não diz se ele estava ou se ele não estava. Ele estava indo para ser sepultado e não se sabe se realmente estava morto. Mas Jesus chega e o ressuscita. Independente dele estar morto ou dele estar quase morto, não vai diminuir o milagre que Jesus fez. Aliás, a gente não deve falar milagre, né? A transmutação de energia que Jesus fez, fazendo com que aquele jovem recobrasse as suas energias e voltasse à vida normal. Portanto, nesses dois casos, não tem nenhuma afirmativa da parte de Jesus ou de alguém que ele já estava morto. Por isso, Jesus então impõe-lhes as mãos e eles se levantam e eles recuperam a sua vida. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. Imagine as pessoas que adoram uma notícia nova, adoram uma conversa para esquentar o dia, como saíram. Muitos deveriam até deixar o trabalho para ir conversar com o vizinho, passar as informações, porque na roça, eles moravam em roça, tinha as pequenas vilas e depois as pessoas tinham suas casas nos seus sítios. Então as pessoas estão lá isoladas, saíam e até o vizinho, quando fazia os comentários, levar as notícias. Imagine como deveria ter sido. Mas nesse momento nasce uma grande fé, nasce em cada coração um novo sentimento. Sabiam-se que o enviado de Deus, para nos libertar das nossas amarras, dos ódios, da vingança, dos malefícios que nós mesmos criamos para nós próprios, já estava entre nós, para nos dar o ponto de referência para nos tornarmos espíritos livres, com a consciência tranquila para o caminho que devemos seguir. 39. Contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso, o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não há mister se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Nesses casos até aqui, o primeiro caso ele fala que dorme e o segundo ele fala para o menino levantar, não diz mais nada, só fala para a mãe parar de chorar. Se mesmo, na atualidade, as aparências enganam por vezes aos profissionais, com mais frequentes não havia de ser os acidentes daquela natureza num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. É, pois, de todo ponto provável que, nos dois casos acima, apenas síncope ou letargia houvesse. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo: esta menina, disse ele, não está morta, ela está apenas adormecida. Então, no primeiro caso, Jesus afirma que ela estava dormindo. Então, ela estava num processo de muita fraqueza, ou até mesmo por algum tipo de doença que a deixava naquele estado quase letárgico. Digo quase letárgico porque não foi dito que ela estava letárgica. Ou seja, estava numa condição mínima de vida. Mas, de todo jeito, temos um fato importante, que Jesus doa da sua energia pura, doa do seu sentimento puro, e essa jovem, então, recupera a sua saúde. Na 171, nota de Allan Kardec, uma prova desses costumes se nos depara nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 5 e seguintes. Aí aqui ele vai reproduzir o Ato dos Apóstolos. Ananias, tendo ouvido aquelas palavras, caiu e rendeu o espírito, e todos os que ouviram falar disso foram presas de grande temor. Logo, alguns rapazes lhe vieram buscar o corpo,
e, tendo levado, o enterraram. Passadas umas 3 horas, sua mulher, Safira, que nada sabia do que se dera, entrou, e Pedro lhe disse. No mesmo instante, ela caiu aos pés e rendeu o espírito. Aqueles rapazes, voltando, a encontraram morta e, levando-a, enterraram-na junto ao do marido. Então, ali, se ele simplesmente desmaiou, ninguém procurou saber que estava desmaiado. Ninguém esperou para ver se ele ia acordar. Simplesmente pegou, levou e enterrou. Da mesma forma, a jovem, a esposa, ao chegar e passar mal, caiu ali desmaiada ou morreu. Pegaram, levaram e enterraram. Ou seja, enterravam praticamente de imediato. Não faziam um velório, não esperavam mais um pouco. Portanto, o Kardec está mostrando para a gente uma possibilidade que existia naquela época, que pode ser relatado aqui, pode ser interpretado e entendido como uma condição do jovem e da jovem. Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que os laços perispiríticos ainda se não romperam definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que esse deixara de respirar, havia ressurreição, em casos tais, mas que, na realidade, era cura, e não ressurreição, na acepção legítima do termo. De todo jeito, é um fato transcendente, que mostra o poder de Jesus, mostra a sua superioridade e a sua capacidade de doar fluidos. Portanto, não vai diminuir Jesus ter ou não ter ressuscitado essas duas pessoas, ou simplesmente curado-as. De todo jeito, mostra que ele tinha um grande poder magnético, uma grande energia psíquica, de tamanha pureza, de tamanho poder, que insuflava naquelas pessoas a saúde e fazia-os voltar à vida normal. 40. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma este princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que a estadia que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que, em certos indivíduos, a decomposição parcial do corpo mesmo antes da morte. Havendo, em tal caso, cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. O Kardec dá uma descrição aqui para nós entendermos que o processo de morte, naquela época, era simplório. Olhou e não está respirando mais. Se está desmaiado, se não está, morreu, leva em terra. Não fazia nenhum exame. E até hoje, com os recursos que temos, às vezes as pessoas se enganam. Naquela época, então, que não tinha exame, não tinha como averiguar, pegavam e enterravam. Isso é um fato. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã Maria quem disse, mas como sabia ela? Por haver há 4 dias que Lázaro fora enterrado, ela supunha, nenhuma certeza, entretanto, podia ter. Capítulo 14, item 29. Aí aqui, não está dizendo que Lázaro não estava, nem que estava morto. Ele está colocando a possibilidade inversa de Maria já supor para Jesus, chegar para ele e falar assim, já cheira mal, tem 4 dias que está no sepulcro. Ou ela foi lá no sepulcro e sentiu o cheiro. Se dissesse que ela tinha ido lá fazer orações e percebeu o cheiro, aí a gente tinha certeza, né? Ela foi lá e viu que estava exalando o cheiro da sepultura. Porque não tinha cimento para lacrar. Nota 172 de Allan Kardec. O fato seguinte prova que a decomposição precede algumas vezes a morte. No convento do Bom Pastor, fundado em Toulon pelo padre Marim, capelão dos cárceres, e destinado às decaídas que se arrependem, encontrava-se uma rapariga que suportava os mais terríveis sofrimentos com a calma e a impassibilidade de uma vítima expiatória. Em meio às suas dores, parecia sorrir para uma visão celestial. Então, ele dá o detalhe que o convento foi criado pelo padre Marim, em Toulon,
Ele era um capelão dos cárceres e ali era para as raparigas arrependidas. Certamente rapariga, aquelas pessoas que vendem o corpo. Como Santa Teresa, pedia-lhe fosse dado sofrer mais, embora suas carnes já se achassem em frangalhos, com a gangrena a lhe devastar todos os membros. Por sábia previdência, os médicos tinham recomendado se fizessem a inumação do corpo logo após o trespasse. Coisa singular. Mal a doente exalou o último suspiro, cessou todo o trabalho de decomposição, desapareceram as exalações cadaverosas, de sorte que durante 36 horas pôde o corpo ficar exposto às preces e à veneração da comunidade. Então existem coisas diferentes. Ali, a partir do momento que ela exala, que ela morre, era para o corpo decompor, cessa toda a decomposição. E durante 36 horas fica ali o corpo exposto, sem exalar nenhum cheiro. Portanto, Kardec mostra-nos que tem alguns fatos que são transcendentes, vamos dizer assim. O que tem aqui, como a gente vai explicar o fato? É melhor não explicar nada, né? Mas pode ser que o magnetismo daquela jovem, e tanta oração que ela fez, ao sair do corpo, mostrando a superioridade do seu arrependimento, perante os erros já cometidos, mostrando a superioridade da sua sublimação espiritual, prevalecendo, deixou aquele corpo impregnado de um magnetismo salutar, que ele parou de apodrecer por um tempo, para despertar naquelas pessoas um sentimento de fé diferente. Isso é uma possibilidade. Mas o importante aqui, na questão de Lázaro, que nós temos que entender que há muitas evidências que Lázaro já estava morto. Portanto, Jesus faz uma oração e diz: Pai, perdoa-me, mas para isso vinha essa hora. E faço isso para engrandecer a tua memória. Então, a partir daquele momento, Jesus faz todo um trabalho íntimo de oração, pede permissão a Deus, fala sobre por que ele estava fazendo e Lázaro sai para fora. Desatai-o e deixai-o ir. Portanto, a todas aquelas pessoas que ali estavam, que eram contra Jesus, ficavam pensando como matar Lázaro, porque era uma testemunha viva de que ele estava morto, já fedia, já estava em decomposição, e Jesus, com todo o magnetismo puríssimo e salutar, e se nós acreditamos que ele criou o planeta Terra, o que mais ele não poderia fazer? Ressuscitar um amigo morto era coisa muito simples para Jesus. Portanto, não vamos duvidar do fato. E não vamos ser tão crédulos de achar que todas as pessoas podem ressuscitar. Ali foi um caso à parte para mostrar o poder de Jesus. Ele mesmo deixa, que ele foi claro para isso, para nós nessa passagem, que ele faz isso para mostrar o poder de Deus, para mostrar para todos, para não deixar dúvida nenhuma que ele era um enviado de Deus.